Olá, lidéricas! Sejam muito bem-vindas ao Lidericast, nosso podcast de empreendedorismo e liderança feminina. Eu sou Paula Dalbello, convido você a participar conosco aqui do nosso primeiro episódio com uma mulher extraordinária. Na verdade, a gente considera ela, além de nossa mentora, a nossa madrinha do coração. E o episódio de hoje vai contar a história de uma mulher que, olha, eu ouso dizer que é uma das histórias mais inspiradoras que você vai ouvir, se já não a conhece, porque ela vem de uma origem humilde, trabalhadora, já teve vários negócios, faliu, reergueu, uma mulher de Deus e que vai inspirar você a também fortalecer sua conexão com o espiritual, com a família, com o seu propósito e entender que o seu negócio é um ministério. Vocês sabem de quem que eu tô falando? Luzia Costa, minha amiga, parceira, madrinha. Ai, que orgulho. Eu tenho muito orgulho, viu? Eu também. Que Deus te abençoe muito. Amém, muito, todas muito. nós. E Amém. mais essa etapa, que é só mais uma, né? É verdade. Tem muita coisa para sua vida. Amém. Eu tenho muito orgulho da Lidérica, de ser madrinha da Lidérica. Obrigada, viu, por faz tudo. Parte das nossas orações. Eu digo das nossas, porque nós temos um grupo de intercessão. Olha que lindo. Muito obrigada, viu, por estar aqui hoje. Que são orados ali, mulheres, né, que estão em oração todos os dias. E eu fico muito feliz de ver você com essa ousadia de Deus, apesar de toda a sua correria, de se lançar. E mais esse novo tempo vai ser incrível. Vai ser incrível. Obrigada amém. pelo convite. Obrigada pelo seu tempo, sua disposição, disponibilidade. Gente, a Luzia, ela não se cansa, é verdade. Eu vejo a sua história, né, desde então, a gente estava relembrando aqui o nosso primeiro evento lá no Teatro Colinas, maravilhoso. Você não se cansa de transbordar, né, de entregar. Eu vejo assim, você nunca nos diz não, você está sempre, tá sempre prestes, pronta, assim, para contribuir. É como se, de fato, você entendesse que a sua missão aqui vai e né, além dos negócios. Mas é além dos negócios. E é por isso que os negócios performam, é por isso que Deus abençoa, né? Que quando a gente cuida dos dele, ele cuida das nossas coisas, da nossa casa. E ele tem suprido todas as nossas necessidades. Ele veio para servir. Daí a gente está aqui para ser imitadores de Cristo. O nosso negócio é só uma ferramenta. Para que a gente alcance pessoas e, de fato, faça diferença no reino. Se não for para isso, né? Você tá aí, você sabe, não vai funcionar. Não vai funcionar. A teoria que o mundo usa, a gente sabe que não funciona. No final, todos se frustram. Todos se frustram. Amiga, conta, eu conheço bem, mas eu gostaria que a gente recapitulasse o seu início empreendedor, né? De empreendedora. Você entende que você sempre teve essa semente no coração? Foi mais por necessidade, como a gente vê, maternidade? Vamos compartilhar e relembrar essa história lindíssima que você tem. Eu falo que a necessidade, ela é suprida quando você busca memórias. Olha. Eu sou uma mulher no meio de 8 homens, né? Então eu nasço ali com essa parte feminina muito forte. Eu fui muito desejada, fui muito esperada pelo meu pai. O sonho era ter uma filha. Então teve 8 homens, toda aquela questão. E sempre de uma origem muito simples, né? Morava na roça, mas uma família muito grande, mas muito unida ali. Eu via meu pai empreendendo na zona rural, até mexia com leite, vendia gado, toda aquela questão, meus irmãos ali. E eu lembro que as minhas brincadeiras ali de criança já era muito aquela coisa do que eu via, né? Vender pedrinha, pegar batata que meu irmão colhia. Eu tinha muita brincadeira de venda, eu já gostava muito. Ou de ensinar, né? Minha casa tinha um barrado azul, assim, uma casa de fazenda. Eu lembro que eu pegava giz, resto de giz na escola, que era uma escolinha de roça que eu estudava. Sim. E era aquelas bem simplesinhas, que era dividido, né? Primeira e segunda série numa sala, terceira e quarta na outra, prézinho, tudo junto na mesma sala. E aí eu pegava o giz e eu ficava dando aula. Eu imaginava que tinha um monte de gente na minha frente. Então eu já gostava de ensinar, eu já gostava de falar desde pequeno. E aí eu casei, né? Com 19 anos eu casei e fui morar em Taubaté. Meu esposo militar. E militar, né, até hoje ganha pouco, na época ganhava super pouco, era soldado, depois se tornou cabo do quartel, viajava bastante, sozinho ali. Eu fui mãe muito cedo, pelo fato de eu ficar sozinha, eu quis ser mãe, eu queria uma companhia, então o Caio chegou com 21 anos, eu já tinha o Caio pequeno.
E ali o Renato viajando, e a gente tinha aquele sonho, né, de empreender, de comprar uma casa, de mudar, né? Ainda não era o sonho de empreender, na verdade, era o sonho de mudar de vida. Nós conseguimos comprar uma casinha 100% financiada ali pela Caixa Econômica na época, plano de militar, casal novinho, né? Aquele Sim, começando sonho, a casar, vida. ter a casa própria, Sim. colocar, fui mãe. Família toda de fora, então não tinha com quem contar, né? Quem vai ajudar a olhar filho, correr para a mãe, essas situações que dificulta a Sua vida rede de de todo apoio mundo. era limitada. Minha rede de apoio era eu e meu esposo, não tinha outra pessoa. E eu lembro que eu me converti e comecei a congregar numa igreja aqui em São José dos Campos. Olha. Então eu vinha de Taubaté para São José. E a gente precisava fazer alguma coisa na casa, porque do jeito que entregou a casa, a gente mudou para essa casa. A casa não tinha muro, não tinha nada. Então, meu irmão veio com os amigos dele para fazer o muro para a gente não gastar com mão de obra. A gente conseguiu comprar o material, parcelamos o material e construímos o muro. Mas a renda do Renato era tão limitada, então, assim, que o salário dele era a conta de pagar a prestação da casa, fazer compra, pagar as despesas e mais a parcela do muro. Ou seja, a gente ficava zerado, sem nada. E ele foi o suficiente para a gente se perder e se endividar por causa de um muro. Né? Olha! E essa é a realidade do brasileiro. As pessoas acham que precisa de muito dinheiro para se endividar, precisa de muita coisa. Não precisa. Você precisa de uma parcela de R$100, é o suficiente para você causar uma dívida numa família, muitas vezes. Por conta da bola de neve. Exato, não tem como, não tem para onde tirar. Você não tem outra receita. Se a sua renda é contada, você extrapolou ela, você vai ter problema ali. E eu lembro que no final da igreja, no final do culto, das ministrações, tinha um moço que ficava vendendo pipoca ali. Empreendedor, né? Toda a igreja, toda a missa, todo templo que você vai, tem lá um empreendedor. Tem. E todo domingo Caio queria pipoca. Caio que sempre gostou muito de pipoca. Era em casa vendo filme pipoca, na igreja pipoca, todo lugar pipoca. E só que ele já não tinha mais dinheiro para comprar pipoca. E era pouquinho, tipo assim, era R$1, um pouquinho de pipoca na época. E aí eu comecei a estourar a pipoca em casa e levar para ele depois do culto. E quando eu olho para esse cenário, eu vejo que quando a gente fala de memória empreendedora, de solucionar problema, da empreendedora do lar, porque a mulher ela começa empreendendo no lar, às vezes as pessoas acham que empreender tem a ver com abrir negócio, tem a ver com solucionar problemas. Ali eu solucionava o problema da minha casa. Eu comprava milho, comprava saquinho, levava a pipoca estourada para ele, não precisava gastar com a pipoca e tinha a provisão da pipoca para o mês inteiro. Então, isso é empreender. Empreender. Mas chegou um dia que ele reclamou, porque, tipo, Taubaté, São José é longe. E ele falou, mãe, essa pipoca tá fria, troca. E ele foi em direção ao pipoqueiro, ele era pequenininho, tinha pouco mais de 2 anos. Meus filhos falaram muito cedo, né? Tanto a Renata, muito pequenininha, falava com um pouco mais de 1 ano, o Caio também, falava muito bem. E ele foi em direção ao pipoqueiro. E esse dia, eu fiquei muito mal com aquela situação. Porque não por não ter ali a questão da pipoca, porque ele estava com a pipoca na mão fria, mas eu falei, meu Deus, é uma pipoca, eu não tenho condição de comprar uma pipoca. Aquilo me incomodou a ponto de eu falar, olha, eu vou mudar a história da minha casa, porque ele vai crescer, e aquilo foi um start dessa pipoca, essa pipoca vai ficar mais cara, né? Outras contas vão chegar, a escola vai chegar, como é que vai ser? Né? Porque o meu marido, ele podia chegar na patente mais alta do quartel, tinha todo um tempo e um processo, por muito tempo a gente permaneceria naquele salário. Você não conseguia enxergar e, de fato, não existia uma saída a curto prazo, que era o que você precisava. Não existia. Eu precisava fazer algo de imediato. De imediato. Não dava tempo de montar um currículo, encaminhar, até mesmo porque eu não tinha nem formação, eu não tinha estrutura, eu não tinha com quem deixar meu filho, não tinha. Entendeu? Então, eu cheguei em casa pronta que eu iria mudar. Eu acho que o empreendedor, quando ele dá um start, ele fala assim, eu vou fazer alguma coisa. Abri meu armário, fui ver o que tinha, né? Eu, como boa mineira, aprendi a cozinhar muito cedo. Comecei a fazer biscoito e vender amanteigado no bairro. Então, meu primeiro negócio, vamos dizer, meu primeiro empreendimento foi vendendo biscoito no bairro, porque eu morava num bairro onde eu era nova moradora. Os poucos moradores que tinha ali, o bairro ainda não tinha padaria, ainda não tinha comércio, tinha que atravessar para o bairro vizinho para ir. Sim. Nem lixeiro passava ainda no meu bairro. Então, todas as oportunidades. Então, eu saía com pão fresquinho, saía com bolo fresquinho, saía com qualquer coisa que eu saía. Depois que o pessoal foi acostumando, eu sabia o horário que eu ia. Você foi construindo clientela. Depois comecei a vender frango aos domingos, ali. Aí montamos um carrinho de lanche, porque daí à noite o pessoal descia dentro do bairro vizinho, do biscoito. Comprava um lanche, vendia hambúrguer. Sim. Todas as noites. Então, ali foi tornando um negócio naquele bairro. Ali eu vendo que aquilo já solucionava muita coisa na minha casa, então não faltava mais uma fruta, não faltava mais uma pipoca, não faltava mais um lanche.
podia comer uma pizza. Olha. Eu vi aquela oportunidade do básico sendo suprido, aquela coisa gostosa, entendeu? E você usou daquilo que você tinha. Daquilo que eu tinha. Isso eu acho fantástico. Entendeu? Nesse momento eu usei do que eu tinha. Teve dos seus talentos, do seu conhecimento. Exatamente. Daquilo que você tinha para poder multiplicar. O que você tem no momento? O que você tem no Qual momento? A gente se pergunta. Então, se foi algo assim lindo que Deus foi fazendo. E ali eu decidi que, conversando com meu esposo, que, poxa, vamos continuar crescendo. Mas a gente não tinha nada, né? A gente não tinha condições, recursos para abrir uma lanchonete, que era o que estava no coração naquela época. Então, a única coisa que a gente tinha era aquela casa que a gente tinha acabado de comprar. Nós não tínhamos dado R$1 de entrada na casa. Então, a gente só tinha as parcelas do pouco tempo que a gente morava. Também tinha pouco tempo que a gente morava ali. Então, era muito pouco. Mas nós vendemos. E o pouco que nós pegamos, nós montamos uma lanchonete. Vocês venderam a casa? Vendemos a casa e montamos uma lanchonete. E ali foi um momento que nós fomos extremamente criticados. Meu pai, ele não aceitava. Meu sogro não entendia, porque eles achavam, meu Deus, um casal tão jovem... Um marido militar, e tá bem, né? Tem aquela visão, né? Da estabilidade, sim. E já tem uma casa tão jovem, não, daqui a pouco, né, vai crescendo, que o filho cresce, arruma um emprego, enfim, todo aquele sonho de pai para filho, né? Do conforto. E quando a gente vende a casa, a gente é tido como louco para todo mundo. Para montar negócio, uma lanchonete, casa não se vende, meu pai tem isso até hoje, terreno não se vende, imóvel não se vende, se adquire. E quando nós vendemos, montamos a lanchonete. E por muito tempo nós ficávamos na lanchonete. Só que a lanchonete era aquilo, eu fazia tudo, né? Então eu acordava, eu fazia, eu preparava, levava. O Renato, no dia de folga, estava ali comigo. Ele como militar, então as folgas dele ele acabava me ajudando. Era aluguel. Vocês alugavam um ponto. Então tinha tudo ali. Mas ela era rentável. Mas o desejo de crescer continuou, e aí eu vendi essa lanchonete, compramos uma pizzaria. Só que no que a gente comprou a pizzaria, ali foi um grande problema na nossa vida. Porque eu saio eu empreendedora, né, daquele empreendedorismo onde tudo eu fazia com as minhas mãos para ir para um lugar onde demandava de equipe. Renato não tinha tempo, trabalhando fora, de toda uma gestão, onde eu não estava preparada para essa gestão. E ali eu misturei os bolsos e ali eu quebrei. Hoje, a Luzia de hoje, colocando ali luz nessa situação. Hoje eu acho que se eu fosse na mesma foita que eu vejo de muitos empreendedores de hoje, quebraria novamente. Porque era um negócio assim de 0 contato. Né? Não era uma franquia onde a pessoa ia ter alguém para passar o know-how. Foi assim, do nada, vou montar uma pizzaria, me dá essa pizzaria e amanhã eu tô tocando. Olha, né? Só. Hoje, a Luzia de hoje avaliaria aquele negócio, entenderia se estaria dentro do meu raio de conhecimento, né? Ou se daria para desenvolver um conhecimento ali a curto prazo a ponto de tornar aquele negócio saudável, né? E permanecer com aquele negócio. Então, hoje, eu olharia com os olhos de investidor. Olha só. E ali foi onde, assim, fomos morar numa casa na beira do rio de Pau a Pique. 30 dias morando nessa casa, acabou meu gás. E o que é interessante é que, assim, todos os momentos que foi virada de chave na minha vida, de necessidade de falar, eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação, foram as situações mais difíceis. Então, quando eu empreendi, quando eu empreendi lá atrás, foi a falta do dinheiro para comprar uma pipoca, depois a falta do gás, porque assim, a falência me deixou na beira do rio. Mas até na beira do rio eu ainda estava numa situação confortável. Você estava na beira do rio, tinha comida, tinha alguma coisa, você estava ali. É quando acabou o gás, você fala, tô na beira do rio sem gás, vou comer o quê? Entendeu? Então, ali vem de novo. Então, às vezes, tem situações que você fala, não, tá terrível, agora eu não vou conseguir mais nada. Mas é exatamente aquele momento que Deus está permitindo te espremer mais um pouco para te extrair, para fazer com que você faça algo novo de novo. Né? Porque, às vezes, você precisa de ser ferida para se permitir viver o novo de Deus, porque você está tão desacreditada, que só a dor, só o desânimo, ele não basta. Ele vai te desanimar cada vez mais. Né? Você desacredita em você mesmo, então você acha que você não é capaz. Aí quando você é ferida num ato de dor, que não tem o que fazer, você vai buscar por socorro. O que é a carne? O que é a pele do ser humano? Ele está aqui, ele está intacto. Eu não me cuido, eu não passo nada, eu posso até ser aquela pessoa que eu não passo nenhum creme na minha pele, mas se eu passo um corte aqui agora, e se eu levo um ponto, meu organismo vai entender, olha, eu estou morrendo, eu preciso sobreviver.
Então, você vai precisar cuidar. E quando você cuida daquele ferimento, você, de novo, as suas células começam a se recompor, você começa a reproduzir. Então, as suas fibras começam... o seu organismo, ele começa a buscar por sobrevivência. Então, vai ter momentos que o Senhor vai permitir que você seja ferida para realmente você mudar a sua história, mudar aquela situação que você está vivendo, porque o outro não vai fazer por você o que Deus já te mostrou que é o que você tem que fazer. E você acredita que nesta jornada, principalmente no início, talvez Deus tenha te mostrado de outras formas para você, não só você, mas de forma geral, a gente aprender, e aí a gente não enxerga, a gente não muda por orgulho, vaidade, Sim. cegueira, e aí o pior acontece para a pessoa poder dar essa virada de chave, essa guinada. Exato, porque assim, Deus, ele fala com a gente o tempo todo. O tempo né? todo. E a gente fica aquela... Somos ovelha, né? A ovelha é um animal burro. É um animal que ela precisa ser direcionada e guiada. Né? Ela precisa ser conduzida. Conduzida. Ela está ali num bando, a hora que você vê, ela já se perdeu. Somos ovelha. O Senhor nos trata como ovelha. Estamos aqui para ser guiados por Deus e fazer o que está na vontade dele. E a gente, com o nosso eu, né? Eu brinco, aleleu, louvado seja eu, a gente acha que a gente sabe tudo e a gente acha que a gente pode fazer na força do braço, a gente acha que a gente dá conta de fazer e a gente vai fazendo. Por exemplo, na pizzaria. Por que eu quebrei? Porque eu não fui buscar ajuda. Olha. Se eu tivesse reconhecido que eu não dava conta daquilo e que eu precisava de ajuda, eu iria. Eu falo, na minha época não tinha o que a gente tem hoje, essa quantidade de conteúdo que a gente tem gratuito, essas mentorias gratuitas, esses grupos de estudo que a pessoa está lá e aprende o tempo todo. Sebrae. Nossa, quantas instituições o tempo todo cuidando do empreendedor. Quantos? Né? Você abre as redes sociais, você abre quantas aulas você tem ali gratuita. Na minha época não tinha. Então, eu tinha que ter parado e buscado, por mais difícil que fosse, o recurso de alguém, o conselho de alguém que já estivesse no momento. Mas o orgulho deixa? Não. Então, muitas vezes Deus permite que a gente passe, porque ele fala, agora não tem o que fazer, agora você precisa buscar recurso. E eu lembro que eu saí daquele lugar empreendendo novamente. Então, o empreendedorismo, ele me acompanha. Eu sou uma empreendedora nata, ele me acompanha por todo o tempo. Em algum momento você pensou em ser CLT? Ou... Eu tentei. Você tentou? Na época que eu fui para a beira do rio, eu fui tentar arrumar um emprego num restaurante. Fiquei, 2 semanas. Porque daí você quer mudar o mundo, né? Porque você vê que tá tudo ali. Eu falei, não dá. Eu lembro que eu fui... Tem que ter o meu, né? Pra mudar o meu, né? Pra mudar o meu. Então, você vai... É umas coisas muito doidas. Sim. E eu lembro, assim, que o maior incentivo da minha vida ali, quando eu fui buscar ali no meu pai, eu falei, pai, eu preciso de dinheiro para comprar um gás. Porque tinha acabado o meu gás, eu precisava colocar. E foi onde ele falou, olha, eu não aguento te ver nessa situação. Então, assim, pega esse dinheiro, vai embora, compra o gás e nunca mais abre nada na sua vida. E ali eu falei, tá. Eu te avisei que não era para vender casa, eu te avisei. Tudo que ele queria falar, que ele falou que ia acontecer quando ele pediu para eu não vender a casa, aconteceu. Eu ia falar o quê? Eu fui embora, né? Aos olhos dele eu estava errado. E quando eu saí... Até ali ele tinha razão? Ele tinha razão. Dentro do conceito dele. Exato. Como pai, as orientações dele aconteceu. Como pai, com a experiência que ele teve na vida, a criação dele. Hoje eu entendo que ele, como empreendedor, ele sabia do processo árduo, ele não ia querer isso para a única filha. Para a filha, claro. Né? Era muito mais fácil estudar, ter lá um conforto, uma renda fixa, exato, do que viver o que o empreendedor vive. E só que quando eu saí da casa do meu pai, na hora eu lembrei. Eu saí de lá. E eu falei... E foi bom que Deus me fez só lembrar isso depois. Porque se eu penso nisso antes e chego no meu pai para pedir dinheiro emprestado para montar alguma coisa, ele ia me matar. Nunca mais na sua vida. Você foi lá por gás. Eu fui lá pelo gás. E quando eu saí de lá, eu falei, se eu comprar o gás, eu não tenho dinheiro para comprar comida. Não adianta ter comida e não ter gás. Mas agora eu tenho R$40, eu vou montar mais alguma coisa. Tá na veia, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Não tem solução. E eu lembro que eu passei, comprei uma caixa de tomate, levei para casa. A casa tinha um fogão de lenha. E ali eu voltei a empreender vendendo tomate seco na região. Ali sim, vendendo tomate, nós conseguimos sair daquela casinha da beira do rio. Uau. Engravidei nesse período da Renata. Fomos embora para uma outra cidade, Roseira. Já chego em Roseira com uma filha bebê mamando no peito.
e que o senso de conhecimento, de gestão financeira, parece que ele vem junto, né? Porque daí quando a gente chega ali, eu já tinha certeza que eu não ia procurar emprego, que eu ia empreender, mas com a certeza que o tomate seco não funcionaria. Tá. Que aquele lugar não era pro tomate. E com R$5 eu fui no mercado entender o que dava para fazer, estudar as prateleiras do mercado. Então ali Uau. eu tinha R$5. O que dava para comprar? O quilo de açúcar era R$1,25 e corante. Eu falei, eu vou fazer pirulito. Era a única coisa que o meu dinheiro dava. Mas eu precisava empreender. E ali eu comecei a fazer pirulito. Eu nunca tinha feito pirulito na minha vida. Você aprendeu a fazer eu comprei porque o material, a matéria-prima que você tinha aprender era a aquilo. fazer, meu esposo atrás das formas para conseguir. Ele trabalhava na época, então ele chegou da penitenciária que ele trabalhava com um pedaço de arame que ele tinha pego lá, a gente cortou um papelão, colocou um arame para encaixar os pirulitos para poder vender. E ali eu comecei a vender pirulito na região. E vendendo pirulito, olha as oportunidades que o empreendedor tem todos os dias, vendendo pirulito. Veio uma moça e falou que a prefeitura da cidade estava oferecendo um curso de massagem. Foi meu primeiro curso na área de estética. Ali que você entrou na área da estética e beleza. Foi o divisor de água da minha vida. Aquele curso eu vi que eu podia mudar a história de vez da minha família com aquele curso. Quando ela te abordou, você sentiu algo assim? Porque a estética talvez nunca tinha passado na sua cabeça, ou já? Ou você já pensou em tudo Quando eu na era vida? criança, a única menina, né? Então eu fazia a própria cera, eu sempre fui muito autodidata. Então eu cozinhava limão com açúcar, cortava saquinho de arroz e depilava. Minha prima que morava perto, a vizinha, fazia a unha, sem curso, sem nada, sem fazer nada. Sim, né? Eu tenho marca de queimadura no meu joelho fazendo cera escondido, que era quente para colocar. Então, eu sempre fui muito autodidata. Então, quando eu falei, meu Deus, é algo que eu gosto, então agora eu vou ter uma formação, pronto. Acendeu algo. Eu lembro que eu atendia, as mulheres iam ser modelo. Eu atendia aquelas mulheres. Jesus, eu amava fazer massagem. Eu acho que de tudo da estética eu mais amava massagem. E quando eu começava a fazer massagem, as mulheres falavam, gente, tem alguma coisa de diferente na sua mão. Sendo modelo no curso. E elas falavam, olha, você atende domicílio? Eu dizia, atendo. Eu comecei na estética com o que eu não tinha. Quando estava todo mundo na turma, a hora que eu me formar, eu vou comprar uma maca, eu vou comprar isso. Eu comecei sem formação, sem marca, sem nada. E a cliente falava, olha, você tem maca? Eu dizia, não. Mas você tem mesa? Porque eu não tinha nem mesa na minha casa. A cliente falava assim, eu forrava a mesa da cliente. Olha! E atendia a cliente em cima da mesa. Quem quer faz. Quem quer faz. Quem quer faz. Minha primeira maca, aí a cliente comprou a maca para mim no cartão de crédito. Me deu e eu paguei em serviço. Primeiro creme, eu passei na farmácia. E falei com a dona da farmácia, olha, você pode me vender esse produto? Era o doutorzinho fiado, porque eu vou fazer uma massagem, receber e volto para te pagar. Eu fui, atendi a cliente, voltei para pagar a mulher da farmácia. Mas porque você tinha nome. Você Um bom entendeu? nome também. Você consegue entender? Sempre trabalhou com honestidade. Sempre trabalhei com honestidade. Com valores. E paguei fiado. Então, assim, era algo assim que foi crescendo. E ali eu começo. Os meus primeiros cursos, todos gratuitos. Ganhei um outro curso. Montei uma tenda de massagem na praia. Conseguimos juntar dinheiro para voltar a morar em Taubaté. Comecei a atender de graça em Taubaté, para as pessoas me conhecerem. Rede pública. É uma boa estratégia, né? Uma boa estratégia, que as pessoas precisavam saber. Quando eu cheguei em Taubaté, o senso de marketing foi a primeira coisa. Eu falei, não vou fazer outdoor, não vou fazer nada, porque as pessoas não me conhecem. Primeiro, elas precisam saber quem é a Luzia. Então, ali eu ia, oferecia meu trabalho, passava o dia todo atendendo. Fui estudando, capacitando, fazendo curso. E ali depois eu comecei a atender em domicílio. Minha carteira de cliente aumentou muito, precisei de um espaço físico. Olha. Comecei a ser procurada para ministrar curso, ministrar aula. Esse espaço cresceu, virou uma escola. Crescendo com indicação? Com indicação. Indicação é o boca a boca. Indicação e buscando, né? Trabalhando, sempre se desenvolvendo, cliente, sempre estudando. E aí virei uma escola. Essa escola, eu fui me capacitando cada dia mais. Comecei a prestar consultoria para salões de beleza e outras franquias. Então, eu formava equipes para salões de beleza e franquias da área de beleza que se instalavam na região. Então, ali veio a ideia das sobrancelhas, que foi onde eu falei para o meu esposo. O mais difícil de uma franquia é o know-how suporte. Nós estamos engordando o boi do vizinho. Eu lembro que o Renato, na época, ficou bem assustado, que ele falou assim, amor, tudo que nós passamos na vida. Exato. Gente, você tá bem? Olha, eu tô bem no meu trabalho, as crianças estão bem, sem seu carrinho, eu tenho o meu, a gente mora numa casa boa, as crianças todas numa escola boa. Montar uma franquia, você vai ter que arriscar tudo de novo, porque a gente não tem dinheiro também para montar uma franquia, você tem a sua escola, você já tem uma renda boa, com ela, uma escola dava uma renda boa. E aí, onde eu fui orar,
Eu falei, Jesus, eu não posso errar mais, que eu vou arrumar um divórcio agora, né? Porque tadinho, quanto tempo ele acreditando e confiando em mim. Na hora que eu acho que tá tudo bem, essa mulher vem de novo, né? Eu acho que até hoje ele deve pensar, Senhor, cuida desse pensamento. E ali Deus me deu um texto de Gênesis 15:5. Que se eu pudesse contar as estrelas do céu, não saberia a minha descendência. Que lindo. E nesse dia eu tive certeza que as sobrancelhas não só ocupariam o Brasil, como atravessaria as fronteiras. Nossa, me arrepiei. E nós somos a primeira marca no Brasil no segmento de quiosque de sobrancelha e nos tornamos a maior rede no mundo. Hoje as sobrancelhas são Brasil, Argentina, Bolívia, Argentina, Portugal, Estados Unidos. Já sei tudo, caminhando para vários outros países. Mais de 13 milhões de clientes atendidos. Gente, sou fã. É louco. E isso só é possível porque eu transformei isso no meu maior ministério. Explica melhor isso, fala aí. Tem a ver com clientes, sabe? Há muito tempo eu parei de sair de casa e buscar clientes. Eu saio e busco por almas. Por mais desafio que eu esteja vivendo nos meus dias, eu entendi que nesse tempo todo eu só consegui chegar até aqui porque o Senhor veio me sustentando. E a importância de Deus falar, olha, vai lá e sustenta, vai lá e libera, vai lá e derrama, porque a graça, ela transborda. Vai lá e faz. Então, às vezes, sabe aquele dia que você não acorda bem, que você está cheio de problema, que você está cheio de desafios, eu ponho a mão na maçaneta da porta e eu lembro Deus falando. E eu falo, Deus, não retire de mim o teu espírito. Por mais atormentada que eu esteja hoje, por mais louco que esteja meu dia, me perdoa se o meu tempo com o Senhor não foi de qualidade, mas não retire de mim o teu espírito. Que ninguém passe por mim, que ninguém passe pela minha frente sem sentir a tua presença, porque aqueles que vão chegar não tem nada a ver com o que eu estou vivendo aqui. Uau! Cara, e quando eu comecei a olhar dessa forma, olhar para os meus clientes como alma, eu continuo ouvindo o que eu ouço até hoje através das minhas meninas. Luzia, eu fui em tal lugar, eu fui em tal país, eu sentei numa cadeira da sobrancelha. Tem algo diferente na mão das tuas meninas? Tem. Claro que tem. São ungidas, são consagradas. O que na mão de todo mundo é só uma pinça, né? Uma ferramenta de trabalho, na nossa é um instrumento de evangelização. É algo que alcança, onde a gente entende o que é viver a promessa de Deus. Porque tem diferença de promessa e de palavra. Tem diferença. Isaac, ele era uma promessa na vida de Abraão. Ele veio para ser pai de uma grande nação. Promessa, Deus deu ele como promessa. E aí Deus dá uma palavra para Abraão. Abraão vai lá, pega Isaac, leva e sacrifica. Sacrifica. Quando chega na hora, Deus entra com o cordeiro, que a provisão fala, não precisa mais. Eu já sei onde está o seu coração. Porque palavra o Senhor vai te mandar fazer, pode ser que ele pare no meio do caminho e mude de decisão. Ele falou, não, Abraão, eu já sei. Seu coração é fiel de mim, eu não preciso recolher seu filho, pode voltar lá. Está aqui, ó, o cordeiro. Mas a promessa continua, porque a promessa dele ser pai de uma grande nação está ali. Então, quando o Senhor deu uma promessa, ele falou, eu não vou tirar, eu só vou dar uma palavra para ele acordar e se voltar para mim. Então, muitas vezes, Deus, às vezes, ele vai te dar um negócio, ele vai te dar algumas coisas que não vai performar, talvez não vai ser naquele sentido, não vai dar certo. Você pode entender, nossa, mas eu tinha uma palavra. Mas você tinha uma palavra, aquela palavra muitas vezes foi para te levar até aqui, para te direcionar, para fazer com que você mude a rota, para você fazer com que você escale para chegar na promessa. A promessa de Deus não muda, a promessa ela é sempre escalada. Eu tive vários negócios, eu tinha palavra. Teve negócios que eu abri, não deu certo. Eu falei, mas meu Deus, eu não abri por minha conta, eu tinha uma palavra. O Senhor fala assim, então, mas foi uma palavra para você aprender até aqui. Foi uma palavra para te amadurecer, para manter a sua promessa. A sua promessa está aqui. Mantém. A sua promessa está aqui. Então, quando você começa a ter o discernimento, né, do seu ministério, que é a sua casa, a sua empresa, o seu maior ministério, que é impossível você separar a sua casa do seu trabalho, que você é uma extensão do seu lar. Que o você arrasta o que você CNPJ reflete o nosso CPF. Reflete. É o espelho. É o espelho. E agora, para a gente chegar nos 13 milhões de clientes atendidos, né? Só com grande equipe, etc. Mas daí a Luzia sozinha, começando a crescer, né? Vamos ver a empreendedora começando. Começa a prosperar, crescer, agenda lotada. Você é uma só, como eu sou uma só, teu dia tem 24 horas. Quem foi a primeira funcionária, o primeiro colaborador? Porque isso é uma dor das empreendedoras que estão começando. Eu quero crescer, eu preciso investir. Eu sinto que é um desafio, né?
em quem que eu invisto, né? Tem tantas áreas num negócio para a gente cuidar. Você falou, né? Eu sou a minha empresa. Então, quem foi essa pessoa? Como você, com aquela cabeça estratégica na época, falou, vou contratar alguém para cuidar do meu... Olha, na franquia ou na escola? Na escola. Na escola, quando eu estava na escola, a primeira colaboradora que veio foi a Roberta, que era uma amiga, que é uma grande amiga minha. Ah, que linda. Né? Minha amiga que está comigo até hoje, que caminha. Depois foi a Hilda, que continua com a minha escola até hoje. E ela fazia o quê, a Roberta? A Roberta me ajudava em toda a parte de massagem, ministrar curso, formatação de curso. Aí depois veio Roberta, para você Natália, sair desse como operacional. maquiadora. Exatamente. Legal. Veio Roberta, Natália e Hilda, que vieram como instrutora. Depois, quando eu vou para a franquia, os primeiros colaboradores foi meu filho, Caio, né? E a Isabela. Então, a Isa chega, que era uma jornalista, e ela chegou, eu tudo, né? Então, ali ela fazia o marketing, o Caio ajudava a angariar seguidor no Facebook. E, o Caio e a Isabela eram mais de marketing. Eles entraram, a Isabela fazendo tudo. Então, o Caio era na área ali de marketing com ela. Então, chegava um franqueado, era 2 xicrinhas, 1 colherinha, daí eles iam, a Isa com uma xicrinha de café, o Caio com a outra xicrinha de açúcar, mexia, atendia ali na mesa, era tudo muito simples, voltava fazendo tudo. E a Isa foi crescendo, né? Tornou a nossa diretora. Depois chegou a Jéssica para ficar com ela. A Isa tornou a nossa diretora, ficou com a gente até pouco tempo atrás. Hoje ela tem um negócio dela em Roseira, que ela é de Roseira, uma filha, né? Eu falo que é uma filha que estaria a nossa intercessora, pastora. Então, nós temos os nossos colaboradores, assim, os relacionamentos são muito longos, são duradouros, são muito bons, né? Hoje, se você pegar a minha supervisora, ela está comigo há 8 anos. Começou lá atrás, na cadeira, minha treinadora. Então, são pessoas que vêm com a gente, que vieram crescendo, que nasceram, que estão ali. O que você acredita que se deve isso? Tem alguns 3 pilares principais que você pontuaria? É companheirismo, é diálogo, né? Eu falo que o relacionamento, ele depende muito de uma comunicação assertiva, ele depende de intimidade. Você fala assim, mas eu não posso misturar porque é colaborador, mas a intimidade, ela faz parte do relacionamento. Né, para você entender o resultado do seu colaborador, se ele não está produzindo, se caiu a produtividade dele, se de repente você sabe que ele vem numa constância, de repente ele cai, aconteceu alguma coisa. Aonde está? Está na intimidade, está no secreto. Se você não for lá com ele, não mergulhar, não entender, não dar espaço, não tem como ele se abrir. De onde ele vai tirar força? De novo, né? O CPF com o CNPJ. Exato. Não dá para tratar ele como um robô ou só com um CNPJ. Exatamente. Isso vai funcionar em algumas empresas multinacionais muito grandes, né? Que estão todas ali robotizadas, onde inclusive as pessoas são programadas para serem robôs, que tem uma grande escala de produção, de treinamento, sai um, entra outro ali. Mas num negócio humanizado, que lida com pessoas, o meu, que depende de toque, são poucas profissões que te dá autoridade, poder, o direito de tocar nas pessoas. É verdade. A estética, ela te permite tocar. Ela entra na intimidade, né? A mão tem poder de cura, a mão tem poder de liberar a palavra, a fala. Então, como que você lida de qualquer jeito? Como que você impõe a mão de qualquer jeito no outro, na cabeça? Né? Uma massagem, como que você entra num leito sagrado, num quarto, onde a mulher está despida, está nua, aquele momento dela ali com você, de confiança. Confiança. Entendeu? Então, total. Não tem como. Não tem como. Tem profissões que não tem como. Lindo, lindo. E Luzia, como é que você organiza hoje a sua agenda, que é um outro desafio da mulher empreendedora, né? A gente vê tantas dicas de aplicativo que vai salvar a sua vida. Aí a pessoa baixa lá 10 mil aplicativos, a pessoa tem 3 aplicativos, cada um para uma área da vida, outros têm agenda de papel. A sua organização, o que não pode faltar na sua rotina diária? Capacidade de dizer não. Eu não tenho nada contra aplicativos, nada. Tá. Isso. Mas eu acho que muitas vezes quando a gente se permite a usar muito da tecnologia para nossa intimidade, a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Olha aí. E eu digo que o tempo, ele é o ser mais justo que tem, mais justo que já existiu na face da Terra, a ponto de o julgar cruel. Então, ele é muito claro com você. Paula,
O seu dia tem 24 horas, a sua hora tem 60 segundos. A sua hora tem 60 minutos, o minuto tem 60 segundos. Para todo mundo. Acabou. Seu ano tem 12 meses, é para todo mundo. É igual. Você nasceu, você vai viver até aqui. Então, se vira com o que eu te dei. Aí você programa a sua agenda. Né? Eu acordo, eu vou tomar meu café, eu vou levar meu filho para a escola, eu tenho uma reunião de 1 hora, eu levo 1h30 nessa reunião, a da outra 1 hora, 1h30, eu vou estendendo. Eu não cumpro o meu horário com a rotina com a qual eu me programei. Eu me empolgo e me perco nas distrações durante o dia. Aí no final do dia a conta não fecha. Para quem que vai faltar? Para o meu filho, para o meu marido, para minha casa, para minha filha. Então, quando a gente entende que a gente precisa, que nós temos 24 horas, é só isso, não adianta falar, tempo, só mais alguns minutos, só mais 1 horinha. Nossa, olha, 60 minutos, é muito pouco. Não escurece, não. Não escurece, não. Ele vai falar, Paula, eu já te avisei, não adianta. Tipo, não você adianta, já sabia, né? Você já sabia. Aí você começa a entender. Então, eu acordo e tenho meu tempo com Deus. Porque aí eu sei que o meu dia vai ser louco. E que às vezes eu brinco, né? Às vezes eu chegava na empresa, eu brincava, olha, bem que eu quero falar com você, já se prepara, porque eu não orei, não deu tempo. Então, Renata falava, gente, porque assim, hoje eu entendo a necessidade de eu sair preparada espiritualmente para aquilo. Então, eu faço meu devocional, eu tenho meu tempo, e saio para minha rotina. Então, ali eu vou, chego na empresa, eu vejo quais são as prioridades. Com quem eu tenho que falar, o que de fato eu tenho que fazer. Eu parei de resolver as coisas urgentes. Eu terceirizei as coisas urgentes. E hoje eu tenho o privilégio de resolver o que de fato são prioridades, o que de fato precisa da Luzia, que não funciona sem a Luzia, entendeu? Quais são os valores que eu tenho ali. Esse é um ótimo filtro. Qual é o horário. Então, à noite, eu marco pouquíssimas coisas à noite. Então, eu tenho terça-feira o Encontro das 40 Mulheres, um propósito, que é algo que é um propósito na vida delas ali. Entendeu? Uma live de muita urgência, alguma coisa de muito importante que alguém surge, mas assim, o restante é para minha casa, é para minha família, um tempo com meu esposo, com meus filhos. Então, assim, é muito pouco o que eu faço à noite, né? É igreja no domingo, vai ser, der para fazer de manhã eu vou fazer, porque é algo para colocar. Então, a gente vai aprendendo ao longo da vida, quando a gente vai entendendo que muitas coisas são tiradas por causa da nossa desorganização de tempo. Porque falta. E aí a gente entra numa vida louca, a gente fala assim para tudo, a gente marca tudo ao mesmo tempo, mas a hora que a gente vai ver na agenda, não funciona. É verdade. E tem uma ferramenta chama Perdas e Ganhos. Eu gosto muito de aplicar para mim, das minhas mentoradas, que às vezes, gente, com perguntas simples. O que eu ganho indo lá? O que eu perco? O que eu deixo de ganhar? Perguntas, é só você parar. É que as pessoas não param, né, Luzia? Para pensar. A gente é cérebro, não é nada de extraordinário, né? Não precisa de nenhum curso para isso. Para isso. É avaliar as mesas que você vai sentar. Hoje eu estou numa fase que eu falo muito para as meninas assim, olha, se as mesas que você senta... gente, vocês precisam falar. As suas redes sociais é para falar, é para evangelizar, para ganhar almas, para ganhar clientes, para ganhar vidas. O que você está fazendo ali? Rolando no feed? Mas eu sou tímida. Mas, olha, as suas ferramentas não é para isso. Mas eu não tenho conteúdo. Eu falo, olha, se as mesas que você senta, se os lugares que você frequenta, se os canais que você assiste não for suficiente para te gerar conteúdo, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa errada na sua vida. Então, avalie a sua vida. Porque você vai ter problema, e o problema é sério. É sério. E a questão da produtividade tem muito a ver em dizer não para boas ideias. Sim. Quantas boas ideias você deve receber? Sim, distrações, são distrações. Só que dizer não para ideia ruim, qualquer um faz. É fácil. É fácil. É fácil, entendeu? E eu falo que quantas coisas, né, Jesus passou ali antes dele iniciar o ministério dele, aquela provação do deserto, né? Então ele vai para lá, primeiro ele é tentado por Satanás por comida, né? A fome tava. Era muito fácil dizer sim para comida, é muito fácil transformar pedra em pão pro Filho de Deus, né? Ele resistiu àquilo. Era uma ideia boa, comer um pão quentinho na hora. Depois ele intenta, entendeu? Contra a vida. Não, mas sua vida já tá uma desgrama mesmo, pula daí e morre, se atira. Ele resiste, ele entende, olha, isso é uma inveja sobre a minha vida, saia de mim.
Aí ele fala, não funcionou, agora vamos pela luxúria. Vamos por outro lado. Olha, se você me adorar, eu te dou tudo isso daqui vai ser seu. E aí ele manda sair, porque ele entende que o propósito dele não tem a ver com aquele dinheiro daquele momento, nem com aquele pão quentinho, mas o que o Senhor tinha para a vida dele, o que ele tinha para fazer o que Deus tinha mandado para ele ir além daquilo ali. E aí quando ele vence as 3 tentações, a Bíblia vai falar que ele é servido por anjos, ele se alimenta, e ali ele inicia o seu ministério, ali ele começa a pregar. Se Jesus passou por um processo, se Jesus teve que enfrentar um processo para começar o ministério dele, quem dirá a gente? Pois é. Que está aqui para ser imitador dele. Se ele que era o filho e nos deixou como imitadores, por que a gente não vai ter que passar por um processo? E devemos, de certa forma, gente, até, não digo gostar, mas começar a encarar esses processos, esses desafios, esses desertos, com outro olhar. E entender, né? O que eu vou tirar de tudo isso? Exato, que Deus, porque deserto é um lugar de passagem, né? Não é de morada. É de passagem. Então, o que eu estou aprendendo com isso? Será que vai ser em vão? Entender que deserto, tudo é muito. É muita areia, é muito quente, tudo de muito tá ali. Tudo de muito está ali. Então, é aquele momento de dor, de seca, de calor, de medo, de sede, para você é uma intensidade muito, muito grande que você acha que você não vai suportar, mas você vai suportar. Vai suportar. Né? Porque não tem tentação humana que você não consiga resistir, a Bíblia vai falar isso. E suportar tirando entendimento, tirando discernimento, buscando, sabendo aquilo que você falou das ferramentas. Buscar a resposta. Estou correndo tanto para quê e para onde? Será que eu sei? Eu quero empreender e quero ganhar dinheiro. Para quê? O que você vai fazer se você ganhar dinheiro hoje? Além de pagar suas dívidas, você vai fazer o quê? Eu pergunto para os meninos. Não, porque eu estou cheia de dívida, não sei o quê. Tá, mas além de pagar suas dívidas, você vai fazer o quê? Vai ficar só... Então, as primeiras respostas é muito fútil. É fútil. Tem que... Vou para a praia, vou trocar de carro, vou trocar de casa. Vai ficar pobre de novo. Né? O que cair ali não vai... Não vai prosperar. Não vai prosperar. É terra seca. Terra seca, não vai germinar a semente na pedra. Não espera para colher os frutos. E eu falo que tem que tomar muito cuidado. A gente vê hoje muitos empreendedores quebrando, se frustrando. Por quê? Se você olhar uma plantação de frutas cítricas, de laranja, ela começa a crescer, ela fica a coisa mais linda. Então, quando ela chega antes da colheita do fruto, ela fica toda florida. Aquelas flores são lindas, linda, linda, linda. E muitas, só que se o agricultor der bobeira, ele se perder na beleza das flores, ele perde a plantação todinha. Porque é nesse momento que você tem que correr e sacar a fruta, que a frutinha começa a vir para os bichos não pegar, para não vir uma chuva forte, não derrubar aquelas flores. Adoro aprender e não perder. Com as plantas. E ali, daquele cuidado, eles aguardam o tempo certo para colher aquele fruto, para poder saborear dele. E muitos empreendedores, eles começam a empreender, de repente está chegando perto de colher e ele vê tudo florido, aí ele começa a gastar dinheiro com aquilo, com viagem, troca de casa, assim, de vida, com faz o que está por vir. Com o que está por vir. Nem recebeu. De repente, a hora que ele vê, já foi. Já foi tudo. As flores caíram, ele perdeu a plantação inteira. E você vê empreendedores na boca do sucesso quebrando. Sumindo. Negócio é timing também, né? É time. Timing. É time. Então não tem como. O fruto, né, o agricultor, a simplicidade, né? Jesus era simples, ele ensinava na simplicidade. E você precisa aprender com o simples da vida, né? Se você chegar no campo, você vai entender. Ele precisa preparar a terra. Ele precisa saber a semente que ele vai plantar. Não é todo o solo que aceita aquele tipo de semente. Olha, tem um tipo de cuidado específico para ser colhido aquela plantação. E tem o momento certo. Se você colher verde demais, você não consegue. E se deixar amadurecer também, você não consegue. Ou você colhe no momento exato. Então, tem um momento exato que é para venda, tem um momento exato que é para comer, tem um momento exato da poda. Olha quantos detalhes tem para que aquela fruta, aquele legume chega na sua mesa. Olha quanto processo esse agricultor teve que fazer para você saborear uma fruta fresca. Aí quando chega na sua mão, você só tira a casca, né? Se for de cascar, aquela laranja de cascar com a mão, a casca já está até soltas muito. Você tira, pega e saboreia do fruto. E as pessoas olham hoje para o empreendedorismo e acham que é isso. Eu vou abrir a minha porta e vai estar cheia de laranja linda ali só para eu cascar. Só para eu
colher. As pessoas querem colher, na verdade, sem plantar. As redes sociais, você entende que interferem, né, muito nisso? Na comparação, no dinheiro fácil, em riqueza. É só apertar um botão e minha loja vai estar cheia de gente, marketing digital. Antes você precisava de má companhia, né? Para fazer alguma coisa. Era na escola, era aquele mais rebelde, né? A mãe falava, cuidado com fulano, porque ele vai te levar para o mau caminho. Cuidado com o ciclano, porque ele vai te conduzir a fazer o que não deve. Hoje as redes sociais estão ali. Ela é um mundo, né, da sociedade de hoje. Crianças não saem mais, não brincam na rua, tudo aquele mundo ali dentro. Então ali tem tudo que você quer. Se você não souber escolher a quem seguir, a quem direcionar, a quem ouvir, você vai para uma companhia. E cada hora você vai para um lugar também, você está do lado. Então, assim, você precisa entender quem é a sua identidade em Cristo, quem é você. Quem é você? Ah, mas eu estou fazendo marketing igual eu vi, para mim não está funcionando. Mas tem a ver com você? Porque ele deu um exemplo do que funciona para ele. Você pode pegar aquele mesmo exemplo, ele vai funcionar com você, desde que você seja você dentro do exemplo dele. Aí, de repente, a pessoa começa a ser a cópia do outro. Quer ser a outra. Então, eu não venho aqui, tenho uma aula com a Paula, aprendo e vou lá e começo a aplicar o conteúdo da Lidérica dentro da identidade da Luzia. Não, eu quero ser a Paula. Não vai dar certo. Como que vai funcionar? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque a linguagem da Paula é um, da Luzia é outro. O propósito de Deus na vida da Paula, para ser cumprir através da vida da Paula, é um, através da vida da Luzia é outro. É isso. E as pessoas não entendem. Então, elas não sabem quem elas são. Elas não têm identidade. E aí eu falo, descubra quem você é em Cristo. Descubra quem você é. Né? Entenda que você é amada. Se permita a fazer a vontade de Deus. Amiga, pra gente indo para a conclusão, qual foi o melhor conselho de negócio que você já recebeu? Assim, gente, alguém, né? Um mentor, às vezes nem foi um mentor, alguém que estava numa posição de mentor na sua vida, te falou algo que você falou assim, uau, isso daí até hoje me marca. Me marca. Eu lembro no momento que eu estava em Roseira fazendo massagem, colocando com todo aquele sonho de ir pra praia, e eu fui conversar com uma pastora muito querida, a pastora Cândida, que cuidou muito de mim na época. E eu fui toda alegre, contando, né? Já tinha contado para uma, fui contar para outra. Ela falou assim, Vira, vem cá, eu vou orar por você, pela sua ida. Mas olha bem para mim e deixa eu te falar uma coisa. Só conte seus sonhos para quem sonha com você. Nunca mais saia falando o que Deus te deu para todo mundo. Uau! Não é todo mundo que sonha com você. Não é porque está dentro da igreja que estão caminhando embaixo do seu sonho. Então, sempre que você tiver que falar alguma coisa, veja se de fato essa pessoa está no seu sonho. Muitas vezes, nem seu marido. Às vezes vai estar no seu coração entre você e Deus. E aí você vai falar só com Deus. Você sabe que está no coração do seu marido, você e seu marido. Está do filho, fala. Está no do pai, está de uma amiga próxima, de uma intercessora, de um pastor. Se você achar que não está nem no coração do pastor, não fale. Eu falei, uau. Porque a visão, né, que Deus te dá, a outra pessoa não enxergou. E muitas então vezes ela dizia assim, uma palavra de desânimo. Não vai dar certo. Eu já passei por isso. E aí você tá com toda aquela força, com toda aquela fé, com todo aquele plano que Deus te deu, o outro traz uma tragédia que aconteceu naquele momento, você fala, é mesmo, pode ser comigo, não é pra mim. Ou você já vai com medo, já vai cheio de anseio, cheio de medo. E aí não funciona. É isso mesmo, amém. Obrigada. Ai, que momento lindo, foi benção. Né? Passa muito rápido, passa muito rápido. Me fale e convide as pessoas para o Devocional do Empreendedor. Amanhã a gente vai ter um lançamento do livro. Estou feliz por você. Parabéns pelo trabalho. Vamos. Olha, gente. Ai, meu Deus. Tão bom fazer parte de mais um projeto da Luzia. Olha aqui. Conta como surgiu o Devocional. O Devocional, ele é algo que a gente já faz no online. Toda segunda-feira que sai no Instagram, no YouTube. E as pessoas começaram a pedir muito pelo Devocional, pelo impresso. E há um tempo atrás estava todo o projeto da biografia sendo escrita. Minha biografia está escrita, inclusive. E por vários imprevistos, Deus não colocando no coração o momento de lançar a biografia. E quando começaram a procurar muito pelo Devocional, eu fui entender, né, Deus falando comigo, filha, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Então,
Por isso a necessidade de trazer o devocional antes da biografia, que é algo que vem, que tem a ver com as pessoas, com o que Deus fala. Esse devocional, Deus fala comigo todas as manhãs. Então é algo que o Senhor já falou no meu coração, que está aí para compartilhar com as pessoas, porque o empreendedor, ele precisa de conforto, ele precisa desse alimento espiritual, né? Precisa. Tanto o empreendedor do lar, quanto o empreendedor que está ali com seus negócios. Então é algo que ele vem e tem transformado a vida das pessoas realmente já no online. E eu espero que o impresso, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Quero convidar também as mulheres a entrar no nosso grupo 40 Mulheres no Propósito. Lá, é um estudo incrível que a gente faz todas as terças-feiras, às 20 horas, no Meet, onde eu trago o estudo de uma mulher da Bíblia, baseado na nossa vida, do nosso dia a dia de hoje, como pessoa, como empresária, como mãe, como ser humano, como mulher, quantos aprendizados, quantos testemunhos nós temos colhido. Tem sido assim, um tempo incrível de oração, de intercessão. Então, você que não faz parte, lá no meu Instagram tem o link. É só clicar, vai entrar no grupo do WhatsApp. Isso. E aí, ali no grupo, a gente vai estar informando os horários das lives. Vocês mandam os links dos encontros. 40 Mulheres no Propósito. Tá incrível. Amo. Parabéns, viu? Olha aqui, ó. Qual tem sido sua prioridade? Ouça a voz do Pai. Bem isso que a gente estava falando agora há pouco. Prioridade para a gente saber, não se perder nesse turbilhão de informações que hoje em dia a gente tem acesso. É bom por um lado, mas quem não tem, como você colocou aqui, ó, organização e disciplina, se perde. E o que a gente precisa entender, nós falamos agora de deserto. Aí a gente precisa... a internet, ela é um deserto. As redes sociais é um deserto. Só que quando está no deserto, você busca por quê? Sombra e água. É o que vai saciar a sua sede, é o que vai te dar descanso. Então, o que você está buscando nas redes sociais? Tem que ser algo que sacia a sua sede e que te dê paz, que te dê descanso. Uau! Tudo que é muito vai te poluir. Tudo que é muito vai te contaminar. Tudo que é muito vai te sobrecarregar. Então, quando você sabe o que você procura, deserto tem muita areia, muito sol, muito vento, muito tudo. Mas você quer, naquele momento de solão, sombra e água. Você só quer matar a sua sede. Busque por algo que vai saciar a sua sede. Se você souber o que você quer, dificilmente você se perde. Elimine as distrações nas redes sociais. Tudo aquilo que te põe para baixo, né? Que te faz se sentir insuficiente, menos capaz, menos bonita, menos... O que mais? Preparada, inferior. Inferior, desanimada. Pare de consumir isso e colocar essas coisas dentro da sua cabeça. Para de seguir isso mesmo. É isso. Não assista. Simples. Simples. Não assista. É o poder da escolha, né? Poder da escolha. E você tem, né? O livre-arbítrio é seu. Pois é. Que escolha vocês têm feito? Luzia Costa, gente, hoje com a gente. Obrigada pelo privilégio de abrir esse podcast. De estar aqui. De confiar em mim mais uma vez. Sempre. Estamos juntas. Amém. Amém. Até a próxima.